Já o Vasco da Gama com o Ramon Dias não para de crescer cada vez mais perto de deixar a zona do rebaixamento. Tem informação importante sobre o efeito Verratti no Vasco da Gama. O Vasco são os mais novos e interessados na contratação de Bruno Henrique. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação importante. Souza, ex-volante da seleção brasileira, com passagens por Grêmio, Vasco e São Paulo, realizou nessa quinta-feira a artroscopia no joelho, período de recuperação de 4 semanas, a cirurgia correu super bem, ele vai se recuperar no Vasco. Conversei com o Souza nas últimas horas e o Souza reafirmou que vai fazer todo o esforço do mundo para rescindir seu contrato de forma antecipada com o Beijing Goan para poder jogar no futebol brasileiro. Ele vai dar preferência para Vasco e São Paulo. Quero contar também que Ramon Dias, o técnico do Vasco, foi julgado pelo STJD e absolvido em relação à expulsão contra o Bragantino. Tomou apenas uma advertência, vai estar à disposição nos próximos jogos do Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, cada vez mais perto de deixar a zona do rebaixamento. O Vasco fez 5-1 no Curitiba na noite dessa quinta-feira, na volta do time a São Januário. Zé Gabriel abriu o placar, Rossi fez 2-0, Verratti marcou 2 vezes e o Peck definiu o placar de 5. O único gol do Curitiba marcado pelo Sebastião Gomes, segunda vitória consecutiva do Vasco. Mais do que isso, nos 2 jogos, 9 gols marcados, havia feito 4 contra o Fluminense. Na história dos pontos corridos, o Vasco ainda não havia marcado 9 gols em 2 jogos consecutivos. A sequência do Vasco é muito legal, foram 4 vitórias, 2 empates e só uma derrota nos últimos 7 jogos, que era a derrota para o Palmeiras. Dos times que lutam contra o rebaixamento, de longe o Vasco é aquele que vive o melhor momento e agora bem mais perto de deixar a zona do rebaixamento. São 23 pontos conquistados, ainda no 18º lugar, mas só 2 pontos de distância em relação ao primeiro time fora, que é o Bahia, que tem 25. Com o detalhe de que o Bahia e o Santos, com 24 pontos, têm um jogo a mais do que o Vasco. Se o Vasco vencer esse jogo a menos contra o América, vai deixar a zona do rebaixamento. Queria destacar as contratações da metade do ano, que tem dado super certo, e o trabalho do Ramon Dias, o técnico argentino, deu outra cara ao Vasco da Gama, e torcedor super presente também, super importante. Para arrematar sobre o Vasco, só uma consideração importante: dos 23 pontos conquistados pelo clube, 14 foram na era Ramon Dias, contra apenas 9 dos seus antecessores, com detalhe de que os antecessores tiveram muito mais jogos do que o Ramon. Quero falar agora sobre o efeito Verratti com a camisa do Vasco da Gama. O atacante argentino, que chegou meio desconhecido, vindo do pequenino Belgrano, depois de um bom campeonato argentino, mas ainda com desconfiança, tem números espetaculares em suas primeiras partidas no Vasco. Em 7 jogos ele já conseguiu marcar 6 gols. E esses 6 gols o colocam numa situação bem superior ao de 2 artilheiros, atacantes que fizeram sucesso recentemente no Vasco. O Germancano, por exemplo, precisou de 10 jogos para chegar a 5 gols. O Maxi Lopes, em 10 jogos, só conseguiu marcar 3 vezes. O Verratti, vou repetir, em 7 jogos já tem 6 gols marcados. Desde que ele estreou pelo Vasco, ninguém no Campeonato Brasileiro dessa temporada conseguiu marcar mais gols ou ter mais participação em gols. Centroavante que fez 2 vezes na vitória contra o Curitiba. Cara de área, extremamente qualificado, que tem enorme identificação com o gol. Queria que você, torcedor vascaíno, deixasse a sua mensagem para o Verratti. O que você está achando dos primeiros momentos do atacante argentino? Vasco vira vice-líder do retorno e vê chance de rebaixamento despencar. A goleada por 5-1 sobre o Curitiba nesta quinta-feira ressaltou a intensa virada de chave pela qual vem passando o Vasco neste Brasileirão. Depois de um péssimo primeiro turno de 3 vitórias em 13 jogos, o Cruz Maltino chacoalhou a situação e hoje é o vice-líder do retorno do campeonato, atrás apenas do Fortaleza. Além de tudo, ainda viu chance de rebaixamento despencar para 35% no segunda ferramenta bola de cristal do Brasileirão. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para estar recebendo todos os vídeos que a gente for postar. E não esquece, hein? Eu vou soltar vídeos em breve e aguardo você lá. Valeu? Forte abraço no teu coração. Tchau, tchau.